Bom, boa tarde, gente. Boa tarde a quem está nos assistindo também. Espero, né, que tenha gente nos vendo. Não sei como é que está aí o YouTube. Bom, é um prazer participar pela primeira vez, né, do Conecta Leitores. Estou no meu primeiro ano ainda do leitorado. Vou completar esse ano agora em junho. E vou compartilhar, então, esse relato de experiência com base, né, nesse primeiro ano de atuação na Universidade de Goa, na Índia. Então, o título é Desafios para uma abordagem pluricêntrica no ensino de português em Goa. Eu uso PLA, tá, gente? Português como língua adicional. Eu acho que é um termo mais guarda-chuva, principalmente no contexto goês. Aí vou explicar um pouquinho por quê. E criando diálogos com o Brasil. Vou falar um pouco para contextualizar melhor, né, como é o primeiro leitorado lá nos últimos 14 anos. Vou falar um pouquinho sobre a Universidade de Goa, sobre o leitorado lá, e depois trazer uma breve contextualização histórica, né? Então, como eu falei, o primeiro leitorado nos últimos 14 anos, mas já houve um leitorado lá antes, que foi entre 1900 e... Deixa eu ver se eu tenho ele anotado aqui agora. Está escrito ali, gente? Eu não estou vendo. Peraí, cadê? Ah, tá pequenininho ali. 1995 e 2008. Que foi mantido pelo governo brasileiro, né, mas foi em outro departamento, né, eu acho que era um período que não exigia ainda formação em letras, enfim. E agora, o leitorado, né, a minha atuação é especificamente no departamento, na Escola de Línguas e Literaturas, chamada Shenoy Goembab, da Universidade de Goa. Né, então, foi início em junho de 2022. E é um departamento dedicado exclusivamente ao ensino de língua portuguesa, né, é um departamento de português e estudos lusófonos. E aí, para contextualizar um pouco, né, historicamente, Goa foi uma colônia portuguesa, né, na Índia, em todo o país. Os últimos redutos, né, do Império Colonial Português foram Goa, Damão e Diu. Né, Damão e Diu são províncias, lugares bem pequenos, mas ainda há comunidades que falam línguas que têm ainda influência da língua portuguesa, né, que eles chamam de um crioulo português. Goa conquistou a independência em 1961, e isso foi 14 anos depois da independência da Índia, né, em relação à Inglaterra. Então, Goa ficou, né, sob o domínio de Portugal por 450 anos, uma independência bastante recente. Ela se tornou independente e foi anexada ao território indiano. E aí, em consequência disso, né, a gente tem o português como uma língua falada em Goa, mas é falada por um número muito pequeno, né, de falantes. A principal língua em Goa é o Konkani, ou Konkani, que é falada pela maioria da população. Quase todo mundo lá é multilingüe, né, acho que a maioria das pessoas lá fala, no mínimo, 3 línguas. Eles falam também Maratha, que é mais comum na província de Maharashtra, mas também é bastante presente em Goa. Hindi, inglês, Kannada, Urdu e outras línguas, que correspondem a mais ou menos 4% da população, e português. Né? Agora, nós não temos dados específicos sobre o número de falantes de português lá. Então, há fontes que dizem que são 10 mil falantes, outras que dizem que são 25 mil. Né? Então, assim, é uma diferença grande, a gente não sabe exatamente, mas, enfim, está mais ou menos por aí. Acredito que de 10 a 15 mil falantes. E aí o que acontece, né? O que eu tenho percebido assim durante esse período, né, de leitorado, e não só dentro da universidade, né, conversando com, enfim, as pessoas dentro e fora, né, do contexto acadêmico, existe um predomínio assim de duas perspectivas que eu considero assim bastante, né, opostas sobre a língua portuguesa em Goa, né? Uma que é uma perspectiva mais anticolonialista. Né, vou passar aqui para as minhas anotações, que é para eu não esquecer de nada, porque eu não coloquei muita coisa ali no slide, não. Uma que é uma anticolonialista que enxerga, né, o idioma, de certo modo, como uma ameaça, né, por associar a sua disseminação, especialmente na variante europeia, a uma visão neocolonialista. E tem uma outra perspectiva que busca reforçar, por meio da variante europeia, ou goesa, porque a variante goesa, né, ela existe, e, claro, muito influenciada pela variante europeia,
ela busca reforçar valores que podem ser vistos como valores neocolonialistas, como, por exemplo, o saudosismo, em relação ao regime português. Nesse sentido, né, para muita gente, costuma ser motivo de orgulho falar sobre a herança positiva deixada por Portugal na culinária, e a gente vê isso muito, né, presente assim, em Goa, na arquitetura, na língua côncane, né, a língua côncane tem muitas palavras em língua portuguesa, mas também é um tema extremamente delicado, quase que um tabu, falar sobre os aspectos negativos do processo colonial, ou na palavra decolonialidade. Né? E aí, como ensinar a literatura brasileira, né, sem tocar nesses assuntos? Assim, não é impossível, na minha opinião. Bem, e aí eu trago uma pergunta, né, que está ali embaixo no slide. Não tenho assim a resposta, mas é algo que, né, eu tenho me questionado assim, para buscar mesmo uma reflexão, né, espero encontrar aí respostas e poder apresentar talvez resultados em relação a isso, né, nos próximos eventos do Conecta. Haveria espaço então para a projeção de um diálogo intercultural permeado por nuances no que tange ao ensino de português em Goa? E aí, só para contextualizar um pouco falar sobre a minha visão, né, de interculturalidade, que eu trago nessa pergunta. Ai, não vou enxergar ali não, gente, vou ter que ler aqui. Eu vou primeiro, ali na de interculturalidade, a abordagem se preocupa com a co-construção de identidades e culturas, levando em conta conceitos que possam ajudar a traduzir a natureza constantemente mutável e as múltiplas construções que os indivíduos vivenciam. Para Dervan, em 2016, esse texto dele, que ele fala sobre uma guinada, uma virada crítica na interculturalidade, o uso do intercultural, sem uma visão crítica e reflexiva, pode levar a uma violência simbólica. Porém, se usado sob uma perspectiva realista, buscará refletir sobre as complexidades dos atores e situações interculturais. E aí, associada, né, à visão de pluricentrismo, para Mendes, o português ser uma língua pluricêntrica significa o reconhecermos em toda a sua diversidade como língua de muitas, não apenas no espaço dos países que o têm como língua oficial, mas também incluindo a sua grande diáspora, além dos seus falantes como língua não materna, cada vez em maior número. Tá. E aí, então, vou trazer um pouco assim, de informações, né, sobre o Departamento de Português e Estudos Lusófonos. Eu espero que eu consiga chegar nos desafios, gente. Nós somos 8 professores no departamento, tá? 6 desses professores são goeses, e aí somos 2 leitores, né? Então, eu, leitora brasileira, e aí tem um leitor do Instituto Camões que está atuando nesse departamento há 15 anos, e é também o diretor do CLP, né, o Centro de Língua Portuguesa do Camões, em Goa. E aí, durante esses anos, né, o que predomina no ensino da língua portuguesa lá é a variante europeia, né, tanto na graduação quanto no mestrado, e cursos abertos ao público da universidade. E aí também nós temos, né, obviamente, para ensinar essa variante, materiais que ensinam a variante europeia, utilizados também pelos professores goês. E ensino de literaturas, né? E aí existe essa questão, que eu vejo como um certo desequilíbrio, né, porque existe um predomínio aí de disciplinas que, né, se tornam, assim, eu vejo assim, de forma que, enfim, são bastante eurocêntricas, né, porque a gente vê só uma disciplina de língua portuguesa como optativa, que foi optativa até o último semestre, a partir penúltimo. No último semestre ela passou a ser obrigatória. De literaturas africanas, que é optativa e nunca é ofertada. Que mais? De literatura goesa, em língua portuguesa, é uma só também. E aí nós temos diversas disciplinas em literatura para trabalhar literatura portuguesa, né? Estudos camonianos, pessoanos, literatura portuguesa 1, 2, 3, história de Portugal 1, 2, 3, 4, enfim. E aí, então, né, para tentar responder um pouco aquela pergunta, né, que eu apresentei anteriormente, eu tenho pensado, então, né, nesses desafios, né, para contribuir para um ensino mais pluricêntrico e intercultural. E é claro, né, que a gente pensa nesse bicentrismo, né, da variante brasileira e variante europeia, né, o ideal seria que a gente pudesse, né, abranger, aí, abraçar as outras variantes, né, e as culturas dos demais países lusófonos. Mas, assim, trazer um pouco mais do Brasil já eu vejo como um primeiro passo em direção ao pluricentrismo, né? Então, eu tenho trabalhado com o ensino de disciplinas de literatura brasileira, introdução aos estudos literários,
tradução literária, essas 3 disciplinas no mestrado, e análise e interpretação de textos literários na graduação. E, a partir do próximo semestre, vou trabalhar com uma disciplina de metodologia de pesquisa. A minha formação é em linguística aplicada, gente. E aí, eu tenho orientado também, eu orientei uma aluna, né, no mestrado, que trabalhou com literatura comparada, com um livro da Conceição Evaristo, Olhos d'Água, e de uma escritora indiana Dalit, né, em língua inglesa, a Bama. E tudo isso para, né, trabalhar com a disseminação, promoção da língua portuguesa na variante brasileira e das culturas, né, literaturas do Brasil. E também de África, né, porque não dá para a gente ensinar literatura brasileira sem falar em África. Bem, também a disseminação da cultura brasileira, né, foi possível no Festival de Lusofonia, que aconteceu em Goa, em dezembro do ano passado. E aí eu trabalhei em parceria com o Consulado Geral do Brasil em Mumbai. E nós tivemos também o Dia Mundial da Língua Portuguesa em parceria com os consulados de Portugal, de Mumbai e Instituto Camões. E aí também trabalhei com oficina de comunicação intercultural, né, com uma abordagem crítica para o ensino de línguas adicionais, voltada para a formação de professores. E, a partir do próximo semestre, né, nós estamos bastante animados lá no departamento com a introdução de uma nova disciplina, que foi elaborada por mim e uma colega goesa do departamento, que vai se chamar Português pelo Mundo. E aí nós vamos utilizar materiais, né, nós já elaboramos o currículo da disciplina, utilizando materiais do portal do professor, do site da CPLP. E aí pretendo também, talvez, trazer resultados a respeito disso no próximo Conecta, quem sabe. E só caminhando para o último, vamos ter também o projeto Diálogos Brasil e Goa, em parceria com colegas de outros departamentos da universidade, para a gente procurar também discutir um pouco daquilo que nós temos em comum, né, por sermos ambos ex-colônias portuguesas, e acredito que houve também muitas trocas, né, culturais durante todo o período colonial, né. E é isso, gente. Eu acho que tive que falar assim muito, muito rapidamente, tinha muita coisa para falar, mas acabou. Obrigada.